Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e hoje nós vamos ter uma aula da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas de nome Diferentes Formas de Governo. Eu, junto com os professores Felipe Pinheiro, de Filosofia, e Ricardo Falcão, de Sociologia, falaremos então das diferentes formas de organizações governamentais que nós temos no mundo. Tá? O objetivo dessa aula é desenvolver as seguintes habilidades. A primeira, habilidade 101, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Iremos também trabalhar com a habilidade 102, identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hegemônicas, etnocentrismo, evolução, modernidade, etc., comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Então, para a gente dar início ao desenvolvimento dessas habilidades, nós vamos falar sobre formas de governo através aí, de duas atividades. Então, primeiramente, o que são formas de governo? Formas de governo, é o modo com que o governo organiza e divide seus poderes e como aplica o poder sobre quem é governado, ou seja, sobre a população. Então, qual é a forma de governo utilizada atualmente no Brasil? Me responda, Ricardo. Qual é a forma de governo utilizada atualmente no Brasil? O Brasil tem um governo presidencialista. Ele é uma república presidencialista, Ou seja, a chefia do país é exercida pela presidência da República, tá? E essa organização vai ter, então, a forma aí de como que se aplica esse poder sobre a população. Só para deixar bem claro para os alunos que, às vezes, eles esquecem dessa dimensão federal, estadual e municipal. Então, você tem presidente, você tem o Congresso com os deputados, você tem o Senado. Na instância do Estado, você tem o governador e os deputados estaduais. Na instância do município, você vai ter o quê? O prefeito e os vereadores. Então, quando fala na presidência, eu gosto muito de lembrar uma coisa. O presidencialismo não dá tanto poder ao presidente, não. O poder está no Congresso e o poder está no Senado. Exatamente. Então, qual é a maneira com que o governo utiliza desse poder sobre o povo? É justamente dessa forma, através da divisão entre executivo e legislativo e judiciário, você vai estabelecer os regramentos da República e quem vai ser chefiado por essa república, que é a população, tem que seguir essas regras. Tá? Então, da mesma forma que a gente tem outras formas de governo, nós vamos ter outros regramentos que vão, que a população vai estar subordinada a essa lógica, a esses regramentos, a essa forma de organização. Então, nós vamos ver outras formas de governo aqui, tá? Nós temos formas legítimas, ou seja, que são reconhecidas pela população e pelas outras formas de governo, que são a monarquia, quando o rei tem poder supremo, ele é a chefia de Estado e ele é a chefia de governo, tá? Ou quando a gente tem monarquias parlamentares em que o rei é a chefia de governo e o parlamento é a chefia de Estado. Nós temos a aristocracia, quando alguns nobres detêm o poder, então o poder aristocrático vem justamente de que quem domina é a classe nobre, é a classe privilegiada daquela população, e temos a democracia, que é o governo do povo. Então, é o povo que detém o controle político. E como que o povo detém o controle político? Através das eleições, quando o povo exerce o direito de voto e, dessa forma, a maioria da população decide quais vão ser
né, seus representantes e suas representantes nas esferas de poder estadual, né, municipal e da União ou federal. E temos formas ilegítimas, aquelas que não são reconhecidas pelas outras formas de governo legítimas e que também elas são ilegítimas porque elas rompem com o pacto legítimo de formações de governo, que é quando se instaura, por exemplo, regimes tirânicos, que são obtidos de forma corrupta, né? Então, a chefia, ela corrompe, né, a organização do Estado de forma a concentrar poderes nessa pessoa que domina a tirania. Nós temos as oligarquias, que é quando um grupo, né, da população detém esse poder, controla essa população, e temos a demagogia, que é o poder exercido por facções. Então, a gente também tem, né, as ditaduras, que são formas, né, em que as formas legítimas de poder, elas são deslegitimadas através, né, da imposição de um regime, né, que controla a população e que cerceia as formas legítimas de organizações governamentais, ok? Então, para não esquecer, nós temos formas legítimas e ilegítimas de governo, nós temos os tipos de governo, né, ou seja, os regimes que são autoritários, né, em que existe uma imposição, né, desse regime para a população, regimes totalitários em que o Estado está acima da população, então a população ela serve ao Estado e a população ela busca esse entendimento de que a função da população é servir a essa organização, né, a esse regime de governo, e o regime democrático, em que a população participa da organização do Estado. E temos os sistemas políticos, como, por exemplo, o parlamentarismo e o presidencialismo. Nós temos sistema político também, repúblicas socialistas, monarquias, e o parlamentarismo é quando, né, uma república ou uma monarquia, a chefia de governo ela é exercida pelo parlamento, ou seja, por deputados, deputadas, senadores e senadoras, e, né, o parlamento, então, que é o responsável pela legislação do país, é também aquele que vai controlar o país através, né, do primeiro-ministro ou da primeira-ministra. Então, nós temos exemplos de monarquias constitucionais parlamentares, como a Inglaterra, e repúblicas parlamentares, como a Alemanha. E temos o presidencialismo, em que a chefia de governo, né, do regime, ou da forma, como a república, quem exerce é a presidência da república. Então, você tem presidente, presidenta, que vai ser a chefia de Estado e a chefia de governo ao mesmo tempo, ok? Bom, então, vamos ver aqui. Formas e regimes de governo são fundamentais para exercer o poder. Marque a alternativa correta. O governo brasileiro adota o regime político democrático centralizado com os estados? Assim como no Brasil, nos países parlamentaristas, o ministro do exterior é o presidente, o representante executivo é o presidente da República no Brasil. E aí? Pergunta você, Felipe, o que você marcaria? Olhem, eu iria aí na última, seria isso? Nessa daqui? Tá certo? Exatamente. Né? Aqui no Brasil, o representante executivo é, né, a chefia, né, o presidente ou a presidenta da República no país, ok? Bom, e aí então, nós vamos passar para, né, organizações governamentais, ideias governamentais, e aí com o Felipe a gente vai falar de teoria neoliberal. Joia, Fernando. Então, a teoria neoliberal, ela é uma doutrina socioeconômica que aí a partir da década de 70 vem defender essa absoluta liberdade de mercado e tenta valorizar essas iniciativas privadas de tal modo que o Estado tenha o mínimo de intervenção quando a gente fala no quesito economia. Então, o Estado vai fazer uma intervenção no menor nível possível para aquelas demandas essenciais, mas deixando que o próprio mercado se regule a partir das demandas que são necessárias quando a gente está dentro desse domínio da economia de uma nação.
Se a gente for tentar elencar aqui as principais ideias defendidas pelo neoliberalismo, a gente pode destacar aquelas 4 que são as seguintes. Essa intervenção do Estado da menor forma possível, quando a gente está falando do quesito economia. A gente vai ter essa livre concorrência do mercado, ou seja, o próprio mercado daria conta de se autorregular a partir das demandas, de tudo aquilo que vai acontecendo nesse tipo de dimensão da nossa sociedade. A gente vai ter, então, em contrapartida, se o Estado participa menos, a iniciativa privada tendo uma valorização e tendo uma intervenção mais direta e mais pujante nesse nível econômico. E o foco da produção, o foco vai ser na produção e na comercialização mundial. E aí eu acho que é interessante a gente analisar aquelas 2 imagens ali, por exemplo, que são símbolos assim, absolutos quando a gente vai falar de neoliberalismo. A gente tem o touro ali de Wall Street, né, o Charging Bull, né, que é justamente representando a pujança da economia, do capitalismo, né? E também temos aqui a Nasdaq, que é uma das bolsas de valores que a gente tem nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem apenas uma, que é a B3. Lá você tem uma livre concorrência nesse sentido muito maior, né? O mercado de ativos e de ações muito mais pujante do que o nosso. E é uma representação, assim, pela própria configuração de neons, etc., é um símbolo mundial de como que o neoliberalismo, dentro desse sistema capitalista, tem uma capilaridade, uma influência muito pesada, né? No entanto, quando a gente trata do neoliberalismo, a gente também tem que pontuar o avesso, que são as críticas que comumente a gente consegue levantar e tentar articular um ponto de equilíbrio melhor quando a gente está tratando de uma doutrina socioeconômica. Então, agora no século XXI, é muito comum a gente conseguir apontar alguns desequilíbrios que devem ser aí reavaliados, repensados, de tal modo que talvez encontre um ponto mais favorável para a gente ter uma sociedade mais justa, mais favorável para a saúde e qualidade de vida de todo mundo de modo geral. Então, quando a gente pensa no mínimo de intervenção do Estado na sociedade, a gente pode correr esse risco de ter uma ausência de serviços sociais básicos. E a gente, em qualquer forma de governo, no final das contas, a gente tem toda uma população que precisa ser a atenção primária de qualquer forma de governo. A política favorável às corporações, esses monopólios, justamente corrobora essa ideia de que uma desigualdade pode acabar crescendo e gerando um fator muito penoso quando a gente pensa justamente na própria economia de uma nação. De tal modo que a gente vai falar aí desse precariado, né? A pessoa ela é remunerada, ela tem o trabalho, a gente, né, pode colocar vários elementos aí, mas ainda assim não dá conta de se manter o mínimo possível, visto a gente ter esse oposto que o privado tem uma proeminência maior num sistema, numa doutrina socioeconômica como o neoliberalismo, né? Acaba que a gente perde o poder de compra em todos esses processos, o rico vai ficar mais rico, o pobre fica mais pobre e a desigualdade acaba sendo escancarada de tal modo que a gente tem essa obrigação de repensar todo esse mecanismo. Exatamente. A gente tem essa questão, né, do precariado como nova classe social, que muitas vezes o discurso neoliberal é o discurso do empreendedorismo, né? Então, vamos empreender, né? Vamos revender coisas, vamos fazer quitutes e, na realidade, você está precarizando as relações de trabalho, você está tirando direitos trabalhistas dessas pessoas, permitindo, então, né, que a concentração de riqueza fique cada vez mais nessas classes economicamente privilegiadas. Justamente. Se a gente pensa, por exemplo, que uma função do Estado seria preocupar-se com a educação, como alguém ser empreendedor se não tem um fundamento para articular melhor uma estratégia para justamente empreender, né? O empreender não é o problema é justamente não ter os subsídios para que isso ocorra de um jeito justo para todo mundo envolvido no processo. Exatamente. Vamos lá. Então, uma questãozinha aqui para a gente consolidar o que a gente vem falando até agora, principalmente no tocante aí à doutrina neoliberalista. Sobre o neoliberalismo, marque abaixo a afirmativa verdadeira. Então vamos lá, Fernando. Governos de economia planificada obtiveram sucesso com o neoliberalismo. A globalização com o neoliberalismo contribui na distribuição de renda mundial. O neoliberalismo é aplicado no capitalismo devido aos seus objetivos de produção e lucro. Então,
Vamos lá, na última de novo? Como é que é? Vamos na última de novo, né? Porque na E o porquê? primeira, economia Justamente. planificada Não, geralmente teoria socialista, né? Justamente. O neoliberalismo, quando a gente viu na questão, no slide anterior, na conversa anterior, ele não contribui para a distribuição, ele contribui para a concentração da riqueza. Então, Justamente. a gente vai novamente, né, terceira alternativa aqui, né? Objetivos de produção e lucro. Muito aí. bem. Vamos lá. Bom, gente, agora nós vamos falar da teoria socialista, né? Essa que muitos temem, que todos falam, está falando de socialismo. Calma. Vamos pensar o seguinte, em todos os momentos históricos, em todas as situações, as pessoas refletem como elas vivem e a sua qualidade de vida. O socialismo é uma doutrina política e econômica baseada no princípio da igualdade. Vamos ter que localizar isso, Revolução Industrial. A Revolução Industrial, e a gente tem que pensar um pouco também na Revolução Francesa. A Revolução Francesa espalhou pelo mundo o quê? Igualdade, fraternidade e liberdade. Liberté. Resultado, veio a Revolução Industrial. As pessoas migraram do campo para a cidade. Horas de trabalhos exaustivas, chegando a 16 horas. Criança, velho, mulher, homem, todo mundo trabalhava exaustivamente. Não tinha dinheiro. As cidades viraram lugares assim, esgoto a céu aberto, nenhuma condição de vida. Escola, nem pensar para a criança. Saúde, para as pessoas também, as pessoas nem ligavam. E do outro lado, essas pessoas viam uma pungência dos donos do meio de produção. O que é isso? Viam as indústrias prosperando assim, de uma forma absurda. E, em compensação, sentia numa outra ponta uma massa que não tinha acesso a nada. E algumas pessoas, alguns teóricos, começaram a refletir sobre isso. Aí a gente dá o nome disso, na primeira fase, de socialismo, o quê? Que eles chamam? Alguns chamam de utópico. Por que é um socialismo utópico? Porque teve um grande escritor chamado Thomas More, que escreveu um livro chamado Utopia, e ele influenciou alguns teóricos do socialismo, que eles imaginavam assim, realmente, há uma desigualdade sim, mas quem sabe, com o tempo a gente vai conseguindo mudando uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, e nada vai acontecer no primeiro momento, mas com o tempo a gente consegue resolver essas diferenças. Quem sabe se criar mais obras sociais, se formos mais cooperativos com o próximo. Então eles chamam isso de socialismo utópico, porque nenhum estudo sistematizado tinha sobre isso. E aí a gente entra para o socialismo científico. O que é isso? Karl Marx e Engels, eles começam a estudar realmente por que isso acontece. E eles começam a identificar o que? Opa, tem o operário aqui, tem os donos de meio de produção aqui. Há uma desigualdade aqui no meio disso tudo. O Estado não pode ficar calado diante disso. A gente não vai esperar que eles sintam que a gente está passando por alguma necessidade. É preciso fazer uma revolução. Vamos tomar os meios de produção. Então, foi um pensar essa realidade que a gente está vivendo da industrialização de uma forma mais pesada, mais pontual, pensando em uma ação específica para resolver esses problemas. Mas o que traz de interessante nisso? A gente começa a estudar o que é isso, o que é essa produção industrial, o que é a pobreza, o que é a miséria. O Estado pode ficar omisso? Não pode ficar omisso? Nós devemos participar desse processo, desse Estado? Nós devemos agir em relação à situação em que nós vivemos. Isso, na verdade, é muito rapidamente, gente, estou falando para vocês, o que seria o socialismo científico. Como ele surgiu com a expressão industrial do século XVIII. E ele vai pontuar claramente que tem uma classe que tem poder e riqueza, advinda das fábricas e da exploração, e o proletariado, que é uma mão de obra dessas fábricas, que trabalha, não recebe o que merece e não tem as mínimas condições de existência. Devido às condições de trabalho, que eu já falei anteriormente, está mostrando aí o que a Revolução Industrial fazia. Gostaria que vocês prestassem atenção na primeira imagem, crianças trabalhando. Tá? E elas também eram expostas a 16 horas de trabalho.
Vamos resolver uma questão. Entre as opções abaixo, marque as alternativas que confirmam as características do socialismo. Controle do Estado pela economia, defesa da propriedade privada, abolição da propriedade privada, objetivo lucro e acúmulo de riqueza, tem por objetivo o bem-estar social, não existe divisão por classes sociais? Vamos lá. Controle do Estado na economia, abolição da propriedade privada, tem por objetivo o bem-estar social, não existe divisão por classes sociais. Ok. Então, a gente falou um pouquinho sobre as formas de governo, sobre as organizações governamentais. A gente fica por aqui. Esperamos que tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Ricardo. E até uma próxima aula.